8h13. Estamos de volta no Bom Dia Comunidade, hoje, terça-feira, 27 de julho de 2021. Nesse momento, muita chuva em Santa Helena, temperatura de 17 graus. E está chegando o nosso momento de informação na Liberdade FM. O jornal aqui da Comunitária começa agora. Aqui na programação do Bom Dia Comunidade tem um oferecimento de Escritório Dimensão, a sua assessoria contábil em Santa Helena. Rua JM Madaloso, 580, segundo piso. Telefone 3268-1390. Previsão do tempo. Nesta terça-feira, o deslocamento de uma frente fria sobre o sul do país muda o tempo também no Paraná. Ao longo do dia, o avanço deste sistema frontal, a frente fria, favorece a ocorrência de chuvas que poderão vir acompanhadas de alguma descarga atmosférica e rajadas de ventos de intensidade moderada a forte. Com o ingresso do ar mais frio e seco na retaguarda da frente fria, espera-se o declínio mais acentuado das temperaturas. Em Santa Helena, o dia iniciou chuvoso, com mínima de 14 graus e com máxima prevista de 16. A previsão de 2 milímetros de chuva. O IDR Paraná e o CIMEPAR continuam alertando para o risco de geadas em todo o Paraná. O Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e o CIMEPAR alertam para o alto risco de geadas no Paraná nos próximos dias. Há a previsão da chegada de uma forte massa de ar polar que deve provocar frio intenso em todo o estado, entre essa terça-feira e o próximo domingo. Estão previstas geadas nas madrugadas de quarta, quinta e sexta-feira, principalmente nas regiões sudoeste, sul, central e Campos Gerais. As temperaturas baixas previstas poderão causar impactos negativos na agricultura, mas alguns cuidados podem ser adotados para reduzir os efeitos. Para lavouras de café, a recomendação em casos de plantios com até 6 meses de campo é enterrar as mudas. Viveiros devem ser protegidos com várias camadas de cobertura plástica ou aquecimento. Nos dois casos, a proteção deve ser retirada logo que a massa de ar frio se afaste e cesse o risco imediato de geada. Já nas lavouras com idade entre 6 meses e 2 anos, a recomendação é amontoar terra no tronco das plantas até o primeiro par de folhas, mantendo a proteção até meados de setembro. Nos milharais, a proteção não é viável, por tratar-se de uma cultura de verão. Para a criação de gado de corte, um dos principais problemas está na falta de pasto. A opção seria a suplementação com volumosos conservados e concentrados, mas o produtor precisa se organizar com antecedência e é fundamental calcular a viabilidade econômica do sistema produtivo. Nas regiões mais frias do estado há também a opção das gramíneas de inverno, mais tolerantes ao frio. Para a fruticultura, os cuidados podem ser evitar o uso do Dormex, utilizar fumaça para aquecimento, a irrigação e manter as áreas limpas. Já na olericultura, as folhagens precisam de muita proteção nesses dias mais frios, por serem mais sensíveis a geadas. Ações que podem ajudar são o cultivo em estufas, suspensão da irrigação e aquecimento das estufas com carvão. Essa última requer um monitoramento durante toda a noite e madrugada. Em campo aberto, a proteção é um pouco mais complexa, mas algumas medidas podem ajudar. Entre elas, cobrir os canteiros de folhagem com TNT e fazer o aquecimento com fumaça. Outra prática que pode contribuir é a pulverização foliar com sal, sistema que, se aplicado com antecedência, pode diminuir o ponto de congelamento das folhas. Outras dicas podem ser conferidas em idrparaná.pr.gov.br. Repórter William Sopa. Vamos agora aos destaques locais. Iniciaram ontem, segunda-feira, as aulas presenciais da Escola de Jovens e Adultos EJA Fase Municipal, que ocorrem no período noturno na Escola Municipal Tancredo Neves, aqui no bairro Vila Rica. Esta modalidade é direcionada ao público que não completou, abandonou ou não teve acesso à educação formal na idade apropriada. Neste momento, as aulas serão do ensino fundamental, ou seja, de primeira a quarta série, e é ofertado o transporte público dos distritos até a sede do município. Quem deseja participar ainda tem a oportunidade de realizar as matrículas. Para matricular-se é necessário apresentar os documentos pessoais e comprovante de residência.
Neste domingo, a comunidade católica do bairro Baixada Amarela, Capela São Cristóvão, realizou o sorteio dos 15 prêmios da 29ª ação entre amigos da Capela São Cristóvão. A festa de São Cristóvão foi cancelada por conta da pandemia, mas o sorteio foi mantido. Foram 15 prêmios sorteados, R$ 3.500, R$ 1.500, 1.000 tijolos, R$ 1.000, 2 poltronas, kit faqueiro com 91 peças, 2 puffs, uma fritadeira elétrica, um leitão de 20 a 25 quilos, um liquidificador e uma caixaleira elétrica, uma caixa térmica de 32 litros, uma torneira elétrica, uma caixa térmica de 30 litros, um capacete e uma higienização e limpeza de ar-condicionado. Os sortudos foram: primeiro prêmio, Rua Carlos Sembert; segundo, Mauro Nunes de Lima; terceiro prêmio, Selmo Rude Mor; quarto prêmio, Roberto Meirelles; quinto, Fátima Beatriz Seiber; sexto, Paróquia Santo Antônio; sétimo, Luísa Martiello; oitavo, Alberto Nunes Zerbini; nono, Iago Henrique Schmidt; 10º prêmio, Nelson Dickel; 11º, Vitorino Martinelli; 12º, Nelson Turim; 13º, Devanir da Silva; 14º, Claudis Vanier e 15º prêmio, Anderson Torres. A diretoria e membros da comunidade agradecem a todos os patrocinadores e colaboradores que se empenharam na venda dos números. A Polícia Militar de Santa Helena foi acionada para se deslocar até uma propriedade localizada no bairro Alto Alegre, de onde teriam sido furtados aproximadamente 80 metros de fios de cobre de uma horta. De acordo com denúncias anônimas, os responsáveis pelo furto seriam indivíduos reconhecidos pela polícia por já possuírem ficha criminal. A equipe se deslocou até o endereço de um dos suspeitos, onde foi constatada a queima de fios para a retirada do cobre. 3 homens empreenderam fuga, sendo um de bicicleta e 2 a pé. Um dos indivíduos conseguiu fugir, mas foi identificado. O que tentou fugir de bicicleta foi abordado com resquícios da queima dos fios nas mãos e nos calçados. O indivíduo resistiu à prisão, sendo necessário o uso de força moderada. Ele teria dito aos PMs que contou com 2 comparsas para realizar o furto e que o material seria vendido para uma empresa localizada no bairro Baixada Amarela. Na empresa citada, a PM localizou fiação elétrica recém-queimada dentro de bolsas e outras fiações que seriam oriundas de outros furtos. Questionado, o empresário informou o nome dos fornecedores. O material foi recolhido e encaminhado juntamente com as partes até a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. Por volta das 7h15 da noite de domingo, a Polícia Militar de Santa Helena foi acionada para comparecer na linha Gaúcha Buricá, pois, de acordo com informações, o indivíduo teria cometido furto. Conforme o relato, por volta das 7 da manhã, moradores teriam avistado uma motocicleta semelhante a uma Honda CG de cor preta, com detalhes vermelhos. O condutor estaria carregando um volume em seus braços, mas não levantou suspeita da vítima, pois a família realizaria mudança de residência neste final de semana. Ao todo, foram levados mais de 20 metros de fio, 2,5 metros, que ligavam a casa a um galpão e diversos itens da instalação elétrica do interior da residência, além de um motor de máquina de lavar roupa. Violência doméstica é coisa séria e somente no último domingo, dia 25, no município de Santa Helena, 3 casos foram registrados pela Polícia Militar. Na primeira ocorrência de violência doméstica deste domingo, a PM de Santa Helena foi acionada primeiramente para se deslocar até o pronto atendimento municipal, onde profissionais de saúde informaram que uma mulher teria sido vítima de violência. Já no PAN, a equipe ouviu a vítima que relatou ter sido agredida por seu amásio e que o motivo das agressões teria sido um questionamento feito pela mulher sobre o videogame do homem. Conforme o relato, o homem desferiu 2 socos no rosto da mulher e alguns tapas. A segunda ocorrência, também domingo, por volta das 7h30 da noite, os policiais foram acionados por uma mulher vítima de agressão que relatou ter sido jogada no chão e golpeada com tapas em seu rosto. O homem teria fugido do local na sequência, não sendo encontrado. Já na terceira ocorrência, por volta das 8 da noite, a equipe da PM foi acionada para comparecer a uma residência localizada nas margens da PR-317. De acordo com informações, uma mulher relatou ter sido vítima de agressão. Conforme o relato, a vizinha da solicitante, teria ido até a vítima e a agredido com tapas no rosto, arranhões e puxões de cabelo. A vítima informou à equipe que não sabe o motivo das agressões. Em seguida, foi orientada e encaminhada para o PAN pela equipe do SAMU.
Nota de falecimento. A funerária Santa Helena e a família Radael comunicam com pesar o falecimento de Francisco Radael, ocorrido às 18 horas de ontem, segunda-feira, aos 83 anos de idade. O velório está sendo realizado desde as 7 horas na Capela Mortuária de São Clemente. Às 10 horas haverá celebração e logo após o sepultamento no cemitério municipal de São Clemente. Aos familiares enlutados, as condolências da Rádio Comunitária. A funerária Santa Helena e a família da Rosa comunicam com pesar o falecimento de Osvaldo Rodrigues da Rosa, ocorrido às 10 da noite de domingo, aos 79 anos de idade. O velório foi realizado nesta segunda-feira em Santa Helena. Aos familiares enlutados, as condolências da Rádio Comunitária. Também na madrugada desta segunda-feira faleceu às 4 horas na sua residência em Marechal Rondon, Mário Alfredo Schwingel, aos 78 anos. Desde abril foi descoberto um câncer na vesícula, um estágio avançado que já havia se espalhado por outros órgãos do corpo. O professor Marião, como era conhecido, foi um dos docentes pioneiros de Santa Helena, tendo ocupado o cargo de diretor da escola Graciliano Ramos e também de inspetor regional de ensino. Mário era viúvo da também professora Lorena Schwingel e atualmente era casado com Isolde Bus, que o cuidou nos momentos derradeiros. O professor deixa ainda 2 filhos naturais e um neto, enteados, 2 netos de coração. O velório será entre meio-dia e às 4 da tarde na Capela Pax Primavera em Marechal Rondon. Trazendo mais informações para esta manhã, agora o assunto é saúde, 8 horas 24 minutos. A equipe da Vigilância Epidemiológica, juntamente com a Atenção Básica em Saúde, vai iniciar hoje, terça-feira, a vacinação itinerante contra a influenza, com o objetivo de imunizar a população que ainda não foi até a UBS receber a vacina, em Santa Helena. Hoje a equipe estará estabelecida em frente ao Mercado Caponeira. Amanhã, quarta-feira, Supermercado Itaipu. Na quinta, na Praça Central. E na sexta-feira, no Supermercado Lar. Conforme Rosângela Dizers, responsável pela ação, esta é mais uma oportunidade da Secretaria de Saúde para que os cidadãos se imunizem contra os diversos tipos de gripe. É importante observar que é necessário um intervalo de no mínimo 15 dias entre a vacina da Covid e da gripe. No momento da vacinação, é exigida a apresentação da carteirinha de vacinação e também documento com foto. Hoje também, inclusive, acontece, então, a vacinação contra o Covid, a vacinação na segunda dose da AstraZeneca Fiocruz para as pessoas que receberam a primeira dose até o dia 29 de abril. A aplicação do imunizante será na rodoviária e também nas UBSs dos distritos, das 7h30 até as 11 horas. Conforme a Rosângela, nesse momento será realizada apenas a aplicação da segunda dose da AstraZeneca. A segunda dose vai ser aplicada, então, para as pessoas que tomaram a vacina nos dias 27 e 29 de abril, além daquelas que não puderam vir nas datas corretas para aplicar a segunda dose do imunizante. Lembrando que é necessária a apresentação de carteirinha de vacinação, CPF e cartão SUS. No boletim divulgado ontem aqui pelo município, constataram-se mais um óbito causado pela Covid-19. Paciente homem de 39 anos teve início dos sintomas dia 10 de junho. Foi internado aqui no município dia 18, em seguida encaminhado para a UTI de referência dia 29 e faleceu no último sábado, dia 24 de julho. Agora são 82 óbitos por Covid em Santa Helena. Já foram confirmados 3.659 casos. Destes, 3.563 estão recuperados e 14 estão ativos, mais uma vez o número diminuindo. Ainda conforme o boletim, 8 pessoas estão internadas na enfermaria, nenhuma em UTI. O número de investigados, de suspeitos, é de 50. Vamos agora ao boletim do Estado. A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta segunda-feira mais 20.001 casos e 194 mortes pela Covid-19 no Paraná. Os números são referentes aos meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas. Os dados acumulados do monitoramento da doença mostram que o Estado soma 1.359.778 casos e 34.314 óbitos. De acordo com o informe, 1.226 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. Há outros 1.671 pacientes internados que aguardam resultados de exames e são considerados casos suspeitos de infecção pelo vírus. A Secretaria da Saúde informa a morte de mais 194 pacientes. São 80 mulheres e 114 homens com idades que variam de 20 a 101 anos. Os óbitos ocorreram de 10 de março a 26 de julho de 2021. O monitoramento registra 6.531 casos de não residentes no estado. 188 pessoas foram a óbito.
O informe completo pode ser conferido em www.saude.pr.gov.br. Repórter Edson Tomás. O Paraná começa a receber hoje, terça-feira, uma nova remessa de vacinas contra a Covid. As 649.420 doses foram divididas pelo Ministério da Saúde em 4 remessas. A primeira, com 170 mil imunizantes da Coronavac, chega no aeroporto Afonso Pena, São José dos Pinhais, em mais ou menos 12:35. Logo em seguida, ao 12:50, ocorre o desembarque de outras 63 mil doses da AstraZeneca. O conjunto vai ser completado às 8h05 da noite, com mais 298.250 imunizantes, também da AstraZeneca. Por fim, as 118.170 vacinas da Pfizer têm previsão de chegada para 7h10 da noite de quarta-feira. De acordo com a orientação do Ministério da Saúde, o lote inclui cerca de 130 mil doses para a primeira aplicação, que deve garantir o avanço da campanha de imunização. As demais são destinadas aos grupos prioritários imunizados no primeiro semestre, com a conclusão do ciclo vacinal. Nessa segunda-feira, o Paraná ultrapassou a marca de 7,5 milhões de doses aplicadas na população e agora ocupa a 5ª posição entre os estados que mais vacinaram contra a Covid, passando a Bahia no total de doses administradas. Em números absolutos, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul estão na frente. Segundo o sistema do Ministério da Saúde, 7.539.214 vacinas foram aplicadas no estado até agora, com 5.503.664 pessoas que receberam a primeira dose e 2.035.550 paranaenses totalmente imunizados ao tomarem a dose de reforço ou o imunizante de dose única. Com esses números, 66,5% da população adulta recebeu ao menos uma dose de reforço ou o imunizante dos doses únicas. O Ministério da Saúde anunciou ontem uma nova recomendação para vacinação de gestantes e puérperas contra a Covid-19. Aquelas que receberam a primeira dose da AstraZeneca poderão tomar a segunda dose de outro tipo de imunizante para completar o ciclo vacinal. A preferência é que essa nova aplicação seja da vacina da Pfizer-BioNTech. A recomendação até agora era que mulheres desse grupo esperassem o fim do puerpério para tomar a segunda dose. Essa orientação foi dada após a morte de uma gestante no Rio de Janeiro, cujo falecimento teria relação com o fato de ter sido tomada a primeira dose da vacina AstraZeneca. Segundo a secretária extraordinária de enfrentamento à Covid, Rosana Leite, essa situação é excepcional. Nos demais casos, a aplicação de doses diferentes em uma pessoa deve ser tratada como erro. Para as grávidas e puérperas que ainda não se vacinaram, segue a orientação para que tenham aplicação de doses sem o vetor viral, como o Coronavac ou Pfizer. Os vacinados podem emitir certificado de vacinação em mais de 2 idiomas. Quem já completou a imunização contra a Covid-19, seja em 2 doses ou dose única da vacina, pode emitir o certificado de vacinação do Ministério da Saúde em mais 2 idiomas, além do português. O certificado não tem validação internacional, de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, uma vez que ainda não há uma uniformidade de regras entre todos os países sobre a vacinação contra a Covid. Porém, a Organização Mundial da Saúde tem pedido aos países que aceitem viajantes que tenham se imunizado com vacinas do COVAX Facility. Os Estados Unidos, por exemplo, aceitam viajantes do mundo todo que tenham tomado qualquer uma das vacinas do consórcio, que são a Coronavac, AstraZeneca, Janssen e Pfizer. O Brasil já utiliza essas 4 vacinas no Plano Nacional de Imunização. Já a União Europeia estabeleceu um certificado digital no começo de julho para permitir a circulação entre os cidadãos dos 26 países membros, desde que tenham a vacina ou que apresentem teste negativo 3 dias antes da viagem. Mas cada país tem feito sua restrição ou permissão de viajantes de fora do bloco. Há países que restringem a entrada de brasileiros, mesmo vacinados, como a Itália e a Alemanha, e outros que já permitem a entrada, como a França ou a Irlanda. Então, quem já tomou as 2 doses ou a vacina de dose única contra a Covid e precisa viajar para algum país que exige comprovante de vacinação, pode obtê-lo pelo aplicativo Conect SUS. Para isso, basta baixar o aplicativo e depois incluir os dados sobre sua vacinação. Em até 10 dias, a pessoa terá um certificado digital com QR Code e versões do certificado em inglês e em espanhol. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
Seguindo com informações aqui na nossa manhã de terça-feira, o oferecimento é de Escritório Dimensão, a sua assessoria contábil em Santa Helena, Rua JM Madaloso 580, segundo piso, telefone 3268-1390. Vamos com mais destaques. Em Santa Helena, 17 graus. Trabalhadores informais nascidos em setembro recebem hoje a 4ª parcela da nova rodada do auxílio emergencial. O pagamento também será feito a inscritos no CadÚnico nascidos no mesmo mês. Também hoje, beneficiários do Bolsa Família com o NIS final 7 poderão sacar o benefício. Amanhã será liberado para os nascidos em outubro, na quinta-feira para os nascidos em novembro e na sexta para os nascidos em dezembro. O saque em dinheiro do auxílio emergencial na 4ª parcela começa no dia 2 de agosto para os nascidos em janeiro. A Universidade Estadual do Oeste do Paraná realiza o seu vestibular 2021 no próximo domingo, dia 1º de agosto. São ofertadas 1.230 vagas em 65 cursos de graduação. As provas acontecem durante todo o dia e para preparar os futuros alunos, a instituição apresenta uma série de dicas para orientar os candidatos e lembrá-los de todos os detalhes. Serão 7 locais de prova: Cascavel, Univel e Unopar e também no campus do Oeste, Curitiba, Foz do Iguaçu no campus do Oeste, Unila e Colégio Flávio Arken, Francisco Beltrão, Marechal Rondon no campus do Oeste, Colégio Luterano, Maringá e Toledo no campus do Oeste. Será impedido o acesso do candidato que não esteja utilizando corretamente a sua máscara facial e não apresentar máscara reserva condicionada em recipiente transparente fechado. O impedimento não caracteriza a possibilidade de devolução da taxa de inscrição nem aplicação de nova prova. Candidatos e colaboradores deverão trocar sua máscara facial ao menos uma vez em cada período de prova, manhã e tarde. As inscrições para o FIES no segundo semestre deste ano começam hoje. Candidatos interessados podem efetuar a inscrição por meio do portal do programa até a próxima sexta-feira. Estudantes que realizaram o Enem a partir da edição de 2012 podem pleitear uma bolsa no programa de financiamento deste ano. Os alunos devem ter média mínima de 450 pontos e nota superior a 0 na redação do exame. O presidente Jair Bolsonaro vetou o projeto de lei que torna obrigatória a cobertura pelos planos privados de saúde de tratamentos domiciliares de uso oral contra o câncer, inclusive de medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento. O texto aprovado pelo Legislativo trata dos antineoplásicos, medicamentos utilizados para destruir neoplasmas, massa normal de tecido, ou células malignas, como câncer. Esses remédios são usados para evitar ou inibir o crescimento e a disseminação de tumores. De acordo com a subchefia para assuntos jurídicos da Presidência da República, após manifestações técnicas do Ministério competente, o projeto foi vetado por razões jurídicas. Além disso, o órgão justificou que o alto custo dos antineoplásicos orais e a imprevisibilidade de aprovação pela Anvisa poderia comprometer a sustentabilidade dos planos privados. Mesmo com a crise hídrica enfrentada pelo Brasil este ano, o país passa pelo pior nível de chuvas dos últimos 91 anos. Não há indicação de falta de recursos para atendimento da carga de energia no país neste ano 2021. A informação foi dada pelo secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, MME, Cristiano Vieira da Silva, em entrevista ao programa A Voz do Brasil. Silva disse que a região sudeste, responsável por 70% da capacidade de armazenamento do Brasil, está com apenas 26% da sua capacidade. Acrescentou que a bacia mais atingida é do Rio Paraná e seus afluentes, como o Tietê e o Paranaíba. Por conta desse cenário, o secretário explicou que desde outubro do ano passado, o Organizador Nacional do Sistema já vinha recomendando a complementação de energia por meio de acionamento de usinas termoelétricas. Além desta medida, o governo também vem adotando outras, como a importação de energia de países vizinhos, facilitação da oferta por parte de usinas sem contrato e geração excedente de usinas a biomassa. Segundo Silva, o objetivo é chegar em novembro, fim do período da seca, em condições adequadas. Até lá, as termoelétricas deverão continuar sendo utilizadas. Oito horas e 36 minutos em Santa Helena, 17 graus. Vamos agora aos destaques policiais na nossa manhã. Um motorista de 41 anos de idade foi preso na manhã desta segunda-feira em Igaraçu, no norte do Paraná, com 3 toneladas de maconha.
A droga saiu de Mundo Novo, Mato Grosso do Sul, e seria entregue no estado de Goiás. A abordagem foi feita por volta das 10 horas de ontem por equipe da PRF. O motorista apresentou a documentação do veículo que apresentava indícios de adulteração. Os policiais confirmaram que as placas eram falsas e que o veículo havia sido roubado em São Paulo no mês de fevereiro deste ano. Em vistoria ao veículo, os policiais encontraram na cabine outros 2 jogos de placas usados para despistar as fiscalizações nas rodovias e na carroceria os diversos tabletes de maconha que pesaram 3 toneladas. O motorista foi preso e contou que pegou a droga em Mato Grosso do Sul e levaria até a cidade de Lusiânia, Goiás. Ele foi levado junto com a droga e o veículo para a sede da Polícia Federal e vai responder por tráfico de drogas, receptação e uso de documento falso. Um homem de 29 anos foi preso e um adolescente de 17 de idade foi apreendido nesta segunda-feira no Jardim Europa, em Toledo. Segundo informações da polícia, a equipe da Rotan realizava uma patrulha pelo bairro quando avistaram uma BMW com os 2 suspeitos. Um deles conhecido pela equipe de policiais. Deram voz de abordagem com sinais luminosos e sonoros. O carro não parou e começou a fuga. Na esquina das ruas José de Alencar com a Carlos Drummond de Andrade, foi visualizado algo sendo jogado pela janela do lado direito do carro. A equipe conseguiu realizar a abordagem, mas não encontrou nada ilícito com ambos. Apenas R$ 117. Ao revistar o carro, foi encontrado 5 gramas de maconha. Também voltaram ao lugar em que os suspeitos haviam jogado o objeto e encontraram 4 cigarros de maconha. Os 2 suspeitos foram levados à delegacia para as medidas cabíveis. 2 pessoas suspeitas de molestar uma criança foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil de Cascavel na noite de ontem. Uma mulher de 56 anos e um homem de 55, moradores de Santa Teresa do Oeste, estavam cuidando de uma menina de 1 ano para a mãe, que deixou a criança por 2 dias sob os cuidados dos vizinhos. Quando a mãe voltou para buscar a criança, percebeu que a menina estava com alguns ferimentos na parte íntima. A criança recebeu atendimento em uma unidade hospitalar da cidade para as primeiras avaliações. Os envolvidos no caso foram encaminhados para a Delegacia de Cascavel. A menina deve passar por exames. O Conselho Tutelar de Santa Teresa do Oeste acompanha o caso. Uma família foi feita refém durante um assalto registrado no final da madrugada de ontem na linha Cacique, em São Miguel do Iguaçu. De acordo com a PM que atendeu a ocorrência, 2 bandidos armados teriam rendido o morador quando ele saía de casa para ir trabalhar, obrigando-o a retornar para dentro da residência, onde os demais familiares também foram rendidos. Na ação, os marginais roubaram uma pistola 9mm, certa quantia em dinheiro, 3 correntes, um bracelete e 3 anéis, todos de ouro, 8 relógios de coleção, além de uma moto Honda CB 250 Fan Twister de cor vermelha. Os autores deixaram as vítimas trancadas no quarto e se evadiram do local, tomando rumo ignorado. A PM ainda realizou buscas, porém nenhum suspeito foi encontrado. Fiscalização fecha pontos comerciais e dispersa mais de 800 pessoas em Curitiba. Equipes da AIFO, a Ação Integrada de Fiscalização Urbana, sob a coordenação da Polícia Militar, fecharam no fim de semana em Curitiba 7 pontos comerciais que descumpriam as medidas de prevenção à Covid-19 determinadas por decreto do governo do estado. Foram aplicadas 33 autuações administrativas entre sexta-feira e domingo. Entre outras medidas, o decreto estabelece o toque de recolher após as 11 horas da noite. A tenente Caroline Félix, que coordenou as equipes na operação de sábado, ressalta que os estabelecimentos devem fechar e serem esvaziados após este horário. É importante que as pessoas ainda se atentem que a partir das 23 horas todos os estabelecimentos devem encerrar suas atividades, com todos os clientes já fora do estabelecimento. Então, a partir do momento que ali, próximo da meia-noite, próximo das 2 horas da manhã, ainda são encontrados estabelecimentos em funcionamento, com inclusive volume de som excessivo, já fere ali aquilo que está descrito no decreto, inclusive também a perturbação do sossego alheio. Os policiais militares e agentes municipais também flagraram aglomerações e dispersaram mais de 800 pessoas. Somente em uma ocorrência no bairro Auer, no sábado, foram 238 pessoas em um bar. De acordo com o balanço repassado pela coordenação da AIFO, as equipes policiais percorreram mais de 30 bairros da capital. Ao longo das ações, os policiais militares fizeram intervenções nos locais com irregularidades e encaminharam a delegacias 4 pessoas. 2 delas pela prática de jogos de azar e uma por infringir medida sanitária. Também houve uma prisão em flagrante por embriaguez ao volante.
Na área do trânsito, os policiais e agentes aplicaram 78 autos de infração e 6 veículos acabaram recolhidos por pendências administrativas. Na tarde deste domingo, as equipes abordaram um estabelecimento comercial no bairro Jardim das Américas, onde havia cerca de 100 pessoas. A Secretaria Municipal de Urbanismo interditou o local e aplicou uma multa de R$50 mil por desrespeitar as normas vigentes do município. No sábado, as equipes receberam denúncias pelo 156 sobre um estabelecimento comercial no bairro Santa Cândida, onde havia cerca de 30 pessoas fazendo uso de narguilé e a maioria sem máscara de proteção. Foi aplicada uma multa de R$50 mil. Repórter Gustavo Vaz. Na manhã desta segunda-feira, um aviário ficou destruído após um incêndio ocorrido na linha Palmital, interior de Palotina. O grupo de bombeiros foi acionado e fez o rescaldo do local. Informações dão conta de que o aviário receberia alojamento de pintainhos nesta segunda. Um acidente de trânsito envolvendo um veículo Renault Clio com placa de 4 pontes, um Ford Fiesta e uma carreta Mercedes resultou nos 3 ocupantes do Clio feridos. A colisão foi registrada por volta das 11 horas desta manhã de segunda-feira na rodovia PR-317 em Toledo. Segundo informações, a condutora do Clio trafegava pela rodovia seguindo no sentido a Toledo quando saiu da pista e, na tentativa de manter o controle da direção, atingiu a traseira esquerda da carreta, que trafegava no sentido contrário. O Clio também atingiu a traseira do Fiesta. Com ferimentos leves e moderados, a motorista, uma mulher de 22 anos, o passageiro, um homem de 21 e o filho do casal, criança de apenas 4 anos, foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e outra também do SAMU, encaminhados para atendimento médico hospitalar. Ladrões furtaram 30 cabeças de gado de uma propriedade rural de Miraselva, no norte do estado. Uma madrugada deste último domingo, um dos donos da área afirmou que o prejuízo foi de mais de R$100 mil. Os suspeitos invadiram a propriedade, que tem 3 alqueires, após cortarem uma corrente que trancava a porteira da área. Depois, cortaram cercas e quebraram cadeados das mangueiras onde o gado ficava. Os ladrões colocaram todos os animais dentro de um caminhão e depois fugiram. Quando os proprietários chegaram no local, encontraram rastros de pneus, pegadas de cavalo e até pedaço de salame deixados no local. Esta foi a 6ª vez que a propriedade foi invadida em 4 anos. Mas, segundo Rafael, que faz parte aí da propriedade, das outras vezes os ladrões matavam e roubavam a carne de um animal, diferente dessa vez. Agora a família tenta localizar os suspeitos que invadiram a propriedade que era tocada pelo pai de Rafael, que morreu há 50 dias por complicações da Covid. Imagens de câmeras de segurança foram entregues à Polícia Civil, que mostra um caminhão boiadeiro transitando perto da propriedade pela cidade na madrugada. A suspeita é que esse veículo tenha levado os animais. As cabeças de gado estão marcadas com o símbolo RP. 8h45, vamos trazendo agora mais destaque. Dessa vez, a informação agro. Puxada por Toledo, o Paraná avança e mira novos mercados internacionais na carne suína. Valecir Hubert carrega nos ombros as marcas de mais de 20 anos de lida na suinocultura. São dores e inflamações de quem por 19 longas temporadas alimentava cerca de 1.100 porcos. Ciclo repetitivo de 3 a 4 vezes por dia que custou a saúde física. As queixas do produtor, contudo, começaram a ser aliviadas no ano passado. Um robô daqueles mais modernos do mercado foi incorporado à rotina da pequena granja de Toledo, na região oeste. O trabalho braçal agora fica a cargo da máquina, deixando os bastidores por conta de Hubert, o que diz muito sobre a modernização do setor. Eu tenho agora 1 ano já com o robô. Ele faz o trato, você programa as baias, ele joga a quantia, pesa a quantia de ração, ele abastece sozinho, trata sozinho. Mas hoje, graças a Deus, veio essa máquina aí para ajudar, né? Tirar o esforço. Mas a gente tira o esforço físico, mas a gente usa a cabeça mais agora, né? Porque se você não vai mexer nele lá, programar as baias que sobrou ração diminuir, ele vai dar desperdício dentro da conversão. O aparelho foi a última aquisição da granja modelo dos Hubert. Perfeccionista, ele figura sempre entre os líderes de aproveitamento da região, considerando apenas os parceiros da BRF com quem tem um acordo de décadas. Em 2019, ficou em 2º lugar. Neste ano, já recebeu a notícia de que está entre os 5 melhores em converter ração em carne de porco. O suinocultor afirmou que a tecnologia ajuda,
mas ele ressalta a importância da dedicação, por isso o bom resultado. Ele explicou que porcos saem da propriedade com 147 quilos de média. Eles vêm com 24 quilos, 22 quilos, daí você fica 4 meses aí. Deu média de 147 já lote de média. Então você gostando do que faz e eu gosto da atividade, né? Só tem a ganhar, né? Só dá. É que nem eles falam, o olho do patrão que engorda os bichos. Dionês Tuani também tem anos de granja. Começou com o pai em 1977. Ele diz que o progresso refletiu nos negócios da família. 8 horas e 48 minutos, a equipe da Estação de Pesquisa do IDR Paraná, de Paranavaí, finalizou a análise de dados de experimento em Sistema Integrado de Produção Agropecuária, com mandioca e bovinocultura de corte após 7 anos de avaliações. Os pesquisadores afirmaram que o plantio direto de mandioca é uma opção interessante para a região do Arenito Caiuá, no noroeste do estado, desde que certos pressupostos sejam seguidos para assegurar os bons resultados com essa tecnologia. O estudo dos pesquisadores destacou que o maior período de pasto, 4 anos, na rotação com mandioca em plantio direto, contribuiu de forma significativa para o incremento dos teores de carbono no solo no período de 7 anos de avaliações. Vamos às cotações do dia no mercado agropecuário. A saca do milho está em R$ 90,16. O soja, R$ 152 a saca. Trigo em grão nacional, R$ 84,00. E o café em coco, 1 quilo renda, R$ 13,03. Cotações do câmbio em um dia com poucas notícias econômicas no mercado interno, o dólar abriu a semana em queda, com a divulgação de dados sobre a economia norte-americana. A Bolsa de Valores subiu quase 1%, ajudada pela alta do preço de minérios. Nessa segunda-feira, o dólar encerrou em 5,17, o euro 6,10, a libra 7,15 e o peso argentino 5 centavos de real. Todas as moedas em queda. O Bitcoin subiu mais de 3%, chegando a R$ 196.600. A Bolsa de Valores brasileira, Bovespa, chegou a 126.003 pontos em alta. Destaques agora com o repórter Gustavo Matos. Bom dia, João. Bom dia também aos ouvintes da Rádio Comunitária. Eu trago algumas informações para essa terça-feira. Governos de 21 países, incluindo Estados Unidos, Brasil e Colômbia, condenaram as detenções e prisões em massa de manifestantes em Cuba e também exortaram o governo da ilha a respeitar os direitos e liberdades universais do povo cubano, incluindo o livre fluxo de informação a todos os cubanos. A declaração foi assinada pelos ministros das Relações Exteriores dos 21 países. O governo da Argentina decretou ontem uma emergência hídrica em 7 províncias devido à queda histórica do nível da água do Rio Paraná e ordenou uma série de medidas para ajustar os afetados. O decreto, publicado no Diário Oficial, afirma que a baixa, a maior dos últimos 77 anos, pode afetar o abastecimento de água potável, a navegação e as exportações portuárias, a geração de energia hidrelétrica e as atividades econômicas relacionadas à exportação da bacia formada pelo Paraná e seus afluentes Paraguai e Iguaçu. Com informações para a Rádio Comunitária, Gustavo Matos. Faltam 10 minutos para as 9, vamos agora aos destaques do esporte. A gente começa com o resumo das Olimpíadas nessa madrugada de terça-feira. O início do dia em Tóquio teve vários momentos brasileiros. O Ítalo Ferreira deu show no mar de Tsurigazaki e fez o hino nacional brasileiro tocar pela primeira vez nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Com o somatório de 15,14 contra 6,60, o potiguar de Bahia Formosa passou por cima de Canoa Igarashi, algoz de Gabriel Medina, e garantiu a primeira medalha de ouro do surf na história das Olimpíadas. O primeiro pódio do Brasil na manhã dessa terça-feira, porém, vem no centro aquático. Fernando Scheffer fez valer a tradição brasileira nos 200 metros livre e repetiu Gustavo Borges com um lugar no pódio. O gaúcho garantiu o bronze em prova vencida pelo britânico Tom Dean. A polêmica da madrugada ficou por conta das derrotas de Gabriel Medina na semifinal e na disputa pelo bronze. Apesar dos famosos aéreos, o bicampeão do mundo de surf foi superado por Canoa Igarashi e Owen Wright. Medina não escondeu a frustração por voltar para casa sem medalhas e deixou no ar a insatisfação com a avaliação das suas ondas. De volta ao Centro Aquático de Tóquio, Leonardo de Deus deixou o Brasil com esperança de nova medalha nas finais de quarta-feira no Japão. O sul-mato-grossense classificou-se para a final dos 200 metros borboleta com o segundo melhor tempo da semifinal. A disputa por um lugar no pódio acontece às 10 horas e 49 minutos, horário de Brasília, na quarta.
Joana Sátila conquistou em Tóquio seu melhor resultado em Olimpíadas, mas não ficou satisfeita. Sua terceira participação olímpica, a canoísta ficou em 13º lugar no caiaque, só que não conseguiu cumprir a meta de chegar à final. Ela vai disputar a eliminatória agora na quarta-feira, à 00:50. Medalhista de bronze em Pequim 2008, Kathleen Quadros foi a porta-bandeira do Brasil na cerimônia de abertura e entrou no tatame como esperança de pódio na categoria até 63 quilos do judô. Depois de 2 vitórias e uma derrota nas eliminatórias, a brasileira teve a chance de disputar o bronze, mas acabou derrotada na repescagem pela holandesa Yu Fransen. Entre os homens, Eduardo Yudi caiu na primeira luta da categoria até 81 quilos para o israelense Saji Muki. O Brasil venceu a Hungria por 33-27 no handebol na segunda rodada feminina. A goleira Babi foi destaque da partida. Na próxima quarta, as meninas medem forças com a Espanha pelo grupo B. Já no vôlei de praia, Evandro e Bruno Schmidt não tiveram dificuldades para despachar a dupla de Marrocos por 2-0 e encaminharam a classificação para as quartas de final. Por outro lado, Alisson e Álvaro Filho perderam para Lucena e Dalhauser por 2-1. A grande decepção da madrugada ficou por conta de Naomi Osaka, ídolo japonesa e responsável por acender a pira olímpica na cerimônia de abertura. A tenista número 2 do mundo caiu para a tcheca Marketa Vondrousova, número 42 do ranking, por 2-0. Jogos de hoje, o Brasil está disputando o vôlei de quadra com a República Dominicana. 1 set para cada lado, e no terceiro set, por enquanto, o Brasil vai ganhando por 4-3. No futebol feminino, o Brasil vai vencendo por 1-0 a seleção da Zâmbia. Gol de falta da Bia Zanerato, e a Zâmbia já tem um jogador a menos e foi substituída a goleira. Hoje o Brasil também disputa tênis de mesa com Hugo Calderano, tem vôlei de praia feminino com Agatha e Duda e também Ana Patrícia e Rebeca, tem judô com Rafael Macedo, natação Borboleta, Maria Portela no judô. Tem vela hoje também, Brasil representado. Os principais aí confrontos do Brasil nas Olimpíadas. Falando de futebol, Série A ontem, Juventude derrotou a Chapecoense por 1-0, Matheus Peixoto marcou no início. E o Cuiabá perdeu para o Corinthians em casa por 2-1. O Corinthians subiu na tabela, agora foi a 10º lugar, gols de Rony e Adson. Série A do Brasileiro somente final de semana. E Série B tem hoje um jogo atrasado lá da 6ª rodada. Botafogo e CSA se enfrentam às 9h30 no Newton Santos. Hoje tem Copa do Brasil, às 7h15, Criciúma e Fluminense, jogo de ida das oitavas, assim como Vitória e Grêmio, que se enfrentam no Barradão às 9h30. Assim ficamos com o nosso Bom Dia Comunidade, momento de informação. Oferecimento de Escritório Dimensão, a sua assessoria contábil em Santa Helena. Rua JM Madaloso, 580, segundo piso. Telefone 3268-1390. Um abraço a você que esteve conosco. Na sequência, você ouve o Manhã Comunitária com a Dani. Até a tarde, às 16h, com Na Escuta. Tchau, tchau.